Pai do Senhor, irmãos, quero esta manhã compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E estava tendo um tempo com Deus ainda há pouco, orando, pedindo direção de Deus para algumas coisas. E olhando para dentro do meu coração, Deus me deu esse tema para a gente estudar um pouquinho. E o tema é egoísmo. Nós, como seres humanos, às vezes somos egoístas e orgulhosos, presunçosos. Muitas vezes nós não aceitamos ser o que a palavra diz que nós somos. Por isso nós restringimos muito fazer alguns estudos específicos sobre aquilo que a palavra diz, que é natureza, da carne, para que a gente possa compreender um pouquinho dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esta manhã eu estava estudando um pouco sobre isso, sobre egoísmo. E aqui em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 16, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Isso é uma pergunta. Ele fala que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu olhando assim para dentro de mim, comecei a fazer algumas reflexões, fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com você. Eu coloquei olhando para mim, tá, irmãos? Se a gente pensa assim, olhando para as pessoas, mas eu estava olhando para mim porque é um tempo meu com Deus, eu queria compartilhar esse tempo com você. E eu coloquei assim: é preciso todos os dias olhar para dentro de mim e verificar com intensidade espiritual e humana se tudo o que vi e vivi durante o dia de hoje não gerou um sentimento desejoso em meu coração que possa parecer bom e legal, mas que no profundo gerou desejos pecaminosos em mim, como vontade de ter o que não é meu ou compartilhar o que Deus me deu. Porque o que tenho e o que sou é de Deus. Um coração egoísta é fechado para servir em todos os sentidos. Isso é uma realidade, que a gente precisa olhar com mais carinho, porque a gente se fecha muito para dar o nosso melhor. E quantas vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente fala: poxa, se fosse eu, faria melhor. É assim que a gente começa, minar o nosso coração num egoísmo, num descaso, espiritual com a gente mesmo, porque a gente está plantando na gente mesmo. Aqui em Provérbios, capítulo 11, quero compartilhar com os irmãos aqui, Provérbios, capítulo 11, versículo 12. A palavra diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. A gente olha para uma escritura dessa e fala assim: mas eu só estou querendo o que é justo, o que é certo, e eu estou certo. E muitas das vezes a gente age dessa forma.
mas a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, para que a gente não esteja enganando a nós mesmos, demonstrando que a gente está certo em tudo, quando Deus fala que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. São escrituras, né, que a gente às vezes nem olha muito para elas, a gente nem dá muita atenção para elas, mas são escrituras que falam com profundidade sobre um sentimento egoísta que mata e destrói a gente, e a gente vai fazendo o mesmo com as pessoas ao nosso redor, muitas vezes que a gente ama ou que nos ama. E fala assim, o ganância, no capítulo 28, versículo 25, diz assim, o ganancioso provoca briga, mas quem confia no Senhor prospera. Então, uma pessoa que é obcecada, sabe, irmãos? Eu tenho olhado muito para dentro de mim, sobre a minha obcecação, sobre as coisas que eu posso fazer melhor e como eu posso fazer melhor. E eu tenho pedido a Deus que abra minha mente, meu coração, e que me dê dos dons miraculosos do Espírito Santo a humildade. Eu quero ser uma pessoa humilde, eu desejo ser uma pessoa humilde para reconhecer o poderio de Deus na vida dos meus irmãos, para reconhecer a autoridade de Deus na vida das pessoas que amo, né? E as pessoas que, ainda que eu não tenho muita simpatia com elas, mas que eu possa aprender a me simpatizar com elas por causa de Cristo, né? A gente sabe que nossa natureza humana, ela é brusca, ela é uma natureza insaciável, né? E olhando para isso, eu coloquei, né, preciso me policiar diariamente para que eu não me ache capaz e despreze aqueles que estão à frente. Não sou melhor que ninguém. Isso eu fiz um destaque, né, em letras maiúsculas, porque às vezes a gente acha melhor do que as pessoas que estão fazendo algo. Assim, não sou melhor que ninguém. Este sentimento não vem de Deus, né? Então, não devo ser ganancioso a ponto de apagar a humildade do Espírito Santo de Deus em minha vida e nem tentar apagar na vida dos outros, né? Então, eu estava aqui, veja aqui em Romanos capítulo 2, compartilhando com vocês, irmãos, esse tempo, porque para mim foi muito, muito precioso. Aqui do versículo 5 a 8, diz assim a palavra: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscarem glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha para a gente perceber aí como que a recompensa de Deus para uma pessoa humilde, ela vem pelo ato humilde da pessoa, e a recompensa, né, de Deus também para o egoísta, o presunçoso, ele vem de acordo com que a gente possa viver e lutar contra isso. O orgulho, muitas vezes, ele não é aquele orgulho, né, abrangente, que é a força poderosa que a gente, né, monta ali altivo, como diz o provérbio, né, pessoa altivo que anda assim, com o nariz em pé. Muitas vezes ele é sutil, irmão. Às vezes é um orgulho sutil. Às vezes ele está ali, sabe, ocupando espaço na vida da gente,
E às vezes a gente acha que a gente é humilde, mas de repente as nossas atitudes demonstram uma arrogância, uma prepotência, um orgulho tão grande, né? Uma força negativa tão grande, que a gente está destruindo pessoas talvez com o nosso jeito de ser. E a gente finge que nem está percebendo isso. E isso é muito sério, é muito forte. Eu pude fazer aqui também uma alusão sobre isso. O egoísmo é uma arma perigosa, acompanhada de uma sensação de humildade, na qual cega a visão espiritual, fazendo com que o sentimento humano e arrogante da insensatez nos envolva num mundo de falsa humildade e ensinamos essas coisas como se fosse o desejo de Deus. E estamos somente ensinando as pessoas a serem cada vez mais, cada um por si, na falsa ideia de que Deus é para todos. Vejo isso como um egoísmo tolo. E o que podemos concluir na Escritura abaixo, que no capítulo 1, versículo 31, do mesmo livro de Romanos, olha o que fala aqui, capítulo 1, versículo 31. Embora... Não, 31. Olha assim, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o que é certo, né? Mas a gente, é o que diz essa escritura aqui, insensato, desleais. Às vezes a gente está sendo desleal com a gente, sendo desleal com as pessoas que convivem com a gente, seja na família espiritual, seja na família. Às vezes a gente é muito mais legal com as pessoas na família espiritual, tenta ser mais legal na família espiritual do que na família física. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ser totalmente diferente. Aqui em 2 Timóteo, deixa eu compartilhar aqui com vocês, vai ser mais rápido. Segunda Timóteo 3, versículo 1 e 2 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Além de outras coisas, falei aqui o 3, 4, 5, a gente vai ver ali muitas coisas, mas eu queria deixar este ponto, para a gente poder entender que o egoísmo, ele é uma fonte destruidora que o inimigo usa muitas das vezes, né? E a gente permite essas coisas entrar na gente assim, sabe? E fazer parte da vida da gente, porque a gente muitas vezes começa a afastar da essência, da presença gloriosa de Deus, e a gente começa então a viver uma vida egoístamente. Só o fato de nós não compartilharmos aquilo que nós aprendemos da palavra e obediência à palavra de Jesus, quando ele fala, ide, portanto, e fazeis com que sejam meus seguidores de todas as nações, né, ensinando-os a obedecer a tudo quanto os tem mandado, já torna a gente egoísta. Então, nesse texto eu pude fazer uma alusão também, eu posso ver uma pequena lista do que Deus já me alertava, do que a falta de cuidado com meu coração me traria, a realidade dos meus sentimentos e um modo de viver egoístamente. Então a gente precisa passar dias na nossa vida lutando contra essa natureza egoísta, contra essa natureza pecaminosa. Irmãos, falo para vocês, não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer o orgulho, o egoísmo, né? Ou a soberba, né? Entenda como melhor. A soberba e o orgulho, para mim, é a mesma coisa, só muda o sentido da palavra para que a pessoa não fique brava quando você fala ser orgulhoso.
E você fala, você é soberbo, né? A gente fala até com um jeitinho meio manso, você é soberbo, né? Mas Deus, ele fala assim que o orgulho mata. E eu costumo dizer que o orgulho, a inveja, o egoísmo são armas letais que matam mais do que bala de revólver. Então, queria orar com os irmãos e, nesse sentido, pedir a Deus que nos ajude a vencer esse desafio. Eu fiz esta oração. Meu Deus, sei que conheces todo o meu ser, pois sondas continuamente o meu coração. Todo o meu ser está e sempre estará diante do Senhor. Peço que me perdoe e me ajude a mudar meu coração, para que a humildade, que é o teu Espírito, habite em mim e arranque todo sentimento egoísta em meu ser. Te amo, Deus. Torna-me humilde. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz.